seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 20 horas e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa noite. O conflito no Oriente Médio fez com que o preço do barril do petróleo ultrapassasse os $100. O preço da gasolina no Brasil em relação à cotação internacional está defasado em mais de R$ 1 por litro nas refinarias. Os desdobramentos do conflito fizeram encarecer o preço do barril do petróleo, ultrapassando os $100. O salto também elevou a defasagem entre os preços dos combustíveis no Brasil e a cotação internacional, em um cenário que exigia um aumento de R$ 1,22 por litro de gasolina, nas refinarias comandadas pela Petrobras. Desde o ataque coordenado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, o valor do barril de Brent, referência internacional do combustível, saltou mais de 49%, passando de $72 para $108. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a alta exige reajuste da gasolina e do diesel nas refinarias da Petrobras. Segundo a Abicom, os eventuais reajustes dependem da decisão da estatal. Apesar disso, analistas afirmam que o salto do combustível ainda não prejudica o estoque nacional, mas pode exigir uma atitude da Petrobras após um mês de defasagem com o mercado internacional. A paridade da gasolina apresentou estabilidade desde a redução de 5,2% dos preços em janeiro. E o lucro da Petrobras triplicou. O anúncio foi feito pela presidência da empresa, que afirmou que a política interna da companhia continua sólida e que deverá ficar preparada para qualquer cenário que ocorra em relação ao preço do petróleo, que não deverá aumentar tão cedo para as distribuidoras. A Petrobras registrou lucro líquido de 110 bilhões e 100 milhões de reais no ano passado, um crescimento de mais de 200% em relação a 2024. Os dados foram divulgados pela própria companhia no balanço financeiro apresentado nesta semana. Segundo a estatal, o resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento da produção de petróleo, crescimento das vendas e também das exportações, além de ganhos de eficiência operacional. Mesmo com a queda no preço médio do petróleo em relação a 2024, que ficou em torno de $70 por barril, a empresa conseguiu ampliar a geração de caixa e melhorar os indicadores financeiros. A estatal tem acompanhado com atenção o comportamento do mercado internacional de petróleo. Nos últimos dias, os preços da commodity registraram alta diante das tensões geopolíticas que envolvem os Estados Unidos, Israel e Irã, o que acabou por trazer uma maior volatilidade no mercado global de energia. Antes de qualquer decisão sobre eventual repasse de preços no Brasil, a empresa observa a evolução do cenário internacional. A avaliação é de que o novo contexto do petróleo no mundo deve orientar as estratégias da companhia nos próximos meses. Enquanto isso, entidades do setor de combustíveis informaram que algumas distribuidoras já começaram a repassar os aumentos de preços aos postos. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, que representa cerca de 45 mil postos aqui no Brasil, afirma já ter recebido relatos de reajustes por parte de distribuidoras. Segundo a entidade, isso ocorre porque parte dos combustíveis são vendidos aqui no Brasil, eles são importados de outra parte que vem de refinarias privadas, o que faz com que os preços internos também sejam influenciados pelo mercado internacional. A federação destaca ainda que postos são o último elo da cadeia de comercialização e podem sofrer o impacto direto quando há aumento do custo de aquisição dos combustíveis. Atualmente, a Petrobras responde por cerca de 70% do abastecimento de combustíveis aqui no Brasil. Mesmo assim, a empresa não anunciou reajustes recentes nos preços praticados nas refinarias. Relatórios do mercado financeiro indicam que o valor do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras está abaixo, a cerca de 30% da referência internacional, a maior diferença registrada desde 2022. Especialistas do setor afirmam que a defasagem pode afetar a competitividade das importações de combustíveis. Representantes das distribuidoras, por sua vez, reforçam que o preço final ao consumidor é definido pelos postos, já que o mercado brasileiro opera sobre o princípio da livre concorrência, com valores influenciados por custos logísticos, impostos e condições regionais de oferta e demanda. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Nos veremos novamente às 21 horas com mais notícias. Até logo!